Meu nome é Felipe Monteiro, e durante 43 anos da minha vida, eu acreditei que fé era produto para vender aos tolos, que religião era negócio lucrativo para quem sabia explorar a ingenuidade alheia, e que pessoas que acreditavam em milagres eram simplesmente incapazes de encarar a realidade brutal de que o universo é aleatório, injusto e completamente indiferente ao sofrimento humano. Construí um império financeiro baseado nessa filosofia cínica, vendendo consultorias para empresas que queriam maximizar lucros sem se preocupar com consequências sociais. E me tornei especialista em transformar desespero em dinheiro através de produtos que prometiam soluções rápidas para problemas complexos que eu sabia que nunca resolveriam de verdade. Minha empresa tinha escritórios nas principais capitais brasileiras e faturava dezenas de milhões por ano, ajudando corporações a cortar gastos, demitindo funcionários mais velhos, terceirizando serviços essenciais e encontrando brechas legais para pagar menos impostos. E eu dormia perfeitamente bem todas as noites porque acreditava genuinamente que estava apenas sendo honesto sobre como o mundo realmente funciona, enquanto outros fingiam bondade por hipocrisia social. Minha esposa Fernanda tinha morrido 3 anos antes num acidente vascular cerebral súbito, que a levou em menos de 2 horas, desde o momento em que desabou na cozinha, até ser declarada morta no hospital. E aquela perda brutal apenas confirmou todas as minhas convicções sobre a inexistência de qualquer força benevolente no universo, porque se existisse um Deus, ele jamais teria arrancado de mim a única pessoa que realmente me conhecia, e ainda assim escolhia ficar ao meu lado. Apesar de todas as minhas falhas e cinismo corrosivo, Fernanda tinha sido católica devota a vida inteira. Ia à missa todos os domingos sem falta, mesmo quando eu zombava dizendo que ela estava perdendo tempo conversando com paredes e tetos vazios. Mantinha um pequeno altar com imagem de Nossa Senhora Aparecida no quarto que eu tolerava apenas porque amava minha esposa e não porque respeitava aquelas superstições antiquadas. Depois que ela morreu, eu joguei fora todas as imagens religiosas da casa num acesso de raiva irracional, direcionado a um Deus que eu nem acreditava que existia. E meu único arrependimento, anos depois, era que aquele gesto tinha magoado profundamente nossa filha Laura, que na época tinha apenas 9 anos, e não entendia por que o pai estava destruindo as coisas que a mãe mais amava. Laura agora tinha 12 anos, e estava se tornando uma estranha para mim, porque eu simplesmente não sabia como ser pai sozinho sem Fernanda, para mediar nossos encontros cada vez mais raros e desconfortáveis. Então compensava minha ausência emocional com presentes caros e liberdades excessivas, que eu sabia que não substituíam o que ela realmente precisava, mas era tudo o que eu conseguia oferecer, sem ter que confrontar a dor avassaladora que ainda carregava. Naquela manhã específica de sábado, estávamos dirigindo pela Marginal Tietê em São Paulo, voltando de uma consulta com a psicóloga particular que eu tinha contratado depois que a escola ligou pela 3ª vez, dizendo que Laura estava tendo crises de choro inexplicáveis durante as aulas. E o silêncio dentro do carro era pesado demais, mesmo com o rádio ligado tocando música que nenhum de nós estava realmente ouvindo. Foi quando passamos por uma aglomeração de pessoas na calçada, perto de uma das saídas da Marginal. Dezenas de fiéis carregando faixas e cartazes, caminhando em direção à rodovia Presidente Dutra, numa romaria a pé, até o Santuário de Aparecida do Norte, que ficava a 150 quilômetros dali. E soltei uma risada de escárnio automática, que tinha se tornado meu reflexo padrão diante de qualquer demonstração pública de religiosidade. Olha aquela gente toda perdendo o fim de semana para andar quilômetros debaixo do sol carregando bandeira de santo de mentira, comentei com o tom de superioridade intelectual, que usava sempre que queria deixar claro que estava acima daquelas superstições primitivas. Imagina acordar de madrugada num sábado para fazer isso, ao invés de estar fazendo algo produtivo, ou pelo menos descansando em casa. Laura, que estava no banco de trás olhando pela janela, virou o rosto na minha direção com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de tristeza profunda e algo que parecia perigosamente próximo de decepção ou até desprezo. E sua voz saiu baixa, mas carregada de emoção contida, quando disse que a mãe dela costumava fazer aquela romaria todos os anos, antes de eu proibir, dizendo que era perda de tempo. Senti um desconforto imediato no peito com aquela informação, porque de fato eu me lembrava vagamente de Fernanda, pedindo para fazermos aquela viagem em família várias vezes ao longo dos anos, e eu sempre recusando com desculpas sobre trabalho ou compromissos inadiáveis. Mas nunca tinha realmente processado que estava impedindo minha esposa de fazer algo que claramente tinha significado espiritual profundo para ela, apenas porque eu achava aquilo ridículo baseado nas minhas próprias convicções ateístas arrogantes. A mamãe dizia que Nossa Senhora Aparecida sempre a protegia e ouvia suas orações.
Laura continuou com a voz ficando cada vez mais trêmula, revelando emoção que ela vinha reprimindo há anos. Ela acendia velas e rezava pedindo saúde para mim e para você mesmo, quando você ficava zoando da fé dela. E sabe o que é mais triste, pai? Ela pediu proteção para a família inteira na última romaria, que conseguiu fazer sozinha escondido de você 3 meses antes de morrer. Aquelas palavras me atingiram como soco no estômago, tirando completamente meu ar, e fazendo o volante tremer nas minhas mãos. E pela primeira vez em 3 anos, senti algo rachando na armadura de cinismo que eu tinha construído ao redor do meu coração, para não ter que lidar com a dor avassaladora da perda. Parei o carro no acostamento da marginal meio sem pensar direito no que estava fazendo. Desliguei o motor e fiquei ali parado, olhando para o nada através do para-brisa, enquanto processava lentamente a revelação de que minha esposa tinha morrido, acreditando que eu a impedia de viver plenamente sua fé, e que provavelmente carregava culpa por esconder de mim aquela última peregrinação, que fez sozinha como se estivesse cometendo algum tipo de traição, ao marido cético que zombava de tudo que ela considerava sagrado. Laura começou a chorar no banco de trás com aquele choro silencioso e contido de criança que aprendeu a não incomodar os adultos com suas emoções. E quando finalmente consegui me virar para olhar para ela, vi nos seus olhos a mesma expressão que Fernanda tinha quando eu fazia meus comentários sarcásticos sobre religião. Aquela mistura de amor paciente com tristeza resignada, de quem desistiu de tentar mudar alguém, mas ainda sofre vendo a pessoa que ama se fechar para algo que poderia trazer conforto e significado. Desculpa, filha. Consegui dizer com a voz saindo rouca e estranha, porque não estava acostumado a me desculpar por nada, e muito menos a demonstrar vulnerabilidade emocional. Eu não sabia que isso era tão importante assim para sua mãe, e para você também. Laura enxugou as lágrimas com as costas da mão e disse algo que mudaria completamente o rumo daquele dia e eventualmente da minha vida inteira. Se você realmente quer me pedir desculpa de verdade e não só com palavras vazias, me leva até Aparecida hoje, agora, para eu poder fazer a romaria que a mamãe nunca mais conseguiu fazer por sua culpa. Fiquei olhando para minha filha de 12 anos, com aquela determinação feroz no rosto, e percebi que aquilo não era um pedido, mas sim um ultimato emocional. Ela estava basicamente dizendo que nossa relação dependia de eu fazer aquele gesto de respeito pela memória da mãe dela e pela fé que ela mesma estava claramente começando a abraçar, como forma de lidar com o luto que eu nunca a ajudei a processar adequadamente. Toda minha lógica racional gritava que aquilo era loucura, que eram quase 150 quilômetros até Aparecida, que eu tinha reuniões importantes na segunda-feira que precisava preparar, que ceder àquele tipo de chantagem emocional estabeleceria precedente perigoso, mas algo mais profundo que lógica me fez ligar o carro novamente e entrar na próxima saída em direção à Dutra sem dizer uma palavra. Laura não disse nada também, mas vi pelo retrovisor que ela encostou a testa na janela e fechou os olhos com expressão de alívio, misturado com algo que parecia gratidão, ou talvez apenas surpresa de que eu realmente tinha concordado sem discutir. E seguimos em silêncio pela rodovia, enquanto eu tentava processar o que diabos estava fazendo dirigindo em direção a um santuário católico, quando 3 horas antes não fazia a menor ideia que terminaria o dia daquela forma absurda. A viagem até Aparecida do Norte levou pouco mais de 2 horas, porque o trânsito na Dutra estava surpreendentemente tranquilo para um sábado de sol, e durante todo o percurso, fiquei remoendo mentalmente a conversa com Laura, tentando entender quando exatamente eu tinha me tornado o tipo de pessoa que impedia a própria esposa de viver sua espiritualidade livremente, apenas porque discordava filosoficamente das bases daquela crença. Fernanda nunca tinha me pressionado para participar de nada religioso, nunca tinha tentado me converter ou me arrastado para missas contra minha vontade. Ela apenas queria ter a liberdade de exercer sua própria fé, sem ser ridicularizada constantemente por alguém que supostamente a amava, e eu nem isso consegui dar a ela porque meu ego inflado precisava constantemente provar que estava certo, e ela estava errada sobre assuntos que no fundo eram completamente subjetivos e pessoais. Laura permaneceu quieta durante quase toda a viagem, olhando a paisagem pela janela com aquela expressão distante que crianças têm quando estão perdidas em pensamentos profundos demais para a idade delas, e só quebrou o silêncio quando já estávamos chegando na cidade de Aparecida, e a Basílica Monumental começou a aparecer dominando o horizonte com suas torres altíssimas e cúpula imponente que parecia impossível de ignorar, mesmo para alguém tão determinado a não se impressionar quanto eu. A mamãe contava que da primeira vez que ela viu a basílica ficou tão emocionada que chorou. Laura disse com a voz suave carregada de saudade palpável. Ela dizia que era impossível olhar para aquele lugar e não sentir que estava entrando em contato com algo maior que a gente.
algo que a gente não consegue explicar com lógica, mas que toca a alma de um jeito que palavras não alcançam. Sentia aquele desconforto familiar no peito sempre que Laura falava sobre Fernanda no tempo presente, como se a mãe ainda estivesse viva, compartilhando aquelas experiências conosco. Mas dessa vez, junto com o desconforto, veio também uma pontada de algo que demorei alguns segundos para identificar como inveja. Inveja de Fernanda ter tido aquela capacidade de se emocionar com beleza e transcendência, enquanto eu passei décadas treinando meu cérebro para reduzir tudo a transações financeiras e vantagens estratégicas sem espaço para mistério ou encantamento. Estacionei o carro num dos gigantescos estacionamentos ao redor da Basílica, que estava lotado de ônibus de romaria e veículos com placas de todos os estados brasileiros, mostrando que aquele lugar realmente atraía milhões de pessoas anualmente vindas dos cantos mais distantes do país. E pela primeira vez me permiti considerar a hipótese de que talvez todos aqueles milhões não fossem necessariamente tolos iludidos, mas sim pessoas buscando algo legítimo que eu nunca consegui acessar por puro orgulho intelectual. Quando descemos do carro e começamos a caminhar em direção à entrada principal da Basílica, fui imediatamente confrontado com uma realidade que eu conhecia apenas teoricamente, através de estatísticas e dados demográficos, mas nunca tinha experimentado visceralmente: a absoluta diversidade humana das pessoas que buscavam aquele lugar com suas dores, esperanças e fés desesperadas. Havia famílias inteiras com crianças pequenas nos colos, idosos curvados pelo peso dos anos, mas ainda assim fazendo o esforço de subir os degraus lentamente, jovens casais de mãos dadas sussurrando orações, pessoas visivelmente doentes em cadeiras de rodas empurradas por parentes dedicados, grupos inteiros vestindo camisetas iguais de paróquias de cidades que eu nem sabia que existiam, e todos eles tinham nos rostos aquela expressão de reverência misturada com necessidade, urgente de encontrar algum tipo de consolo ou resposta que o mundo material e racional simplesmente não conseguia oferecer. Laura apertou minha mão com força quando começamos a subir os degraus da entrada, e percebi que ela estava tremendo levemente, não de frio, mas de emoção intensa, e sussurrou que a mãe dela sempre dizia que o primeiro passo dentro da basílica tinha que ser feito com o coração aberto, mesmo que a cabeça ainda estivesse cheia de dúvidas, porque Nossa Senhora não pedia perfeição, mas apenas honestidade sobre quem realmente éramos. Entramos na Basílica e fui instantaneamente atingido pela magnitude espacial absurda do lugar, que consegue abrigar até 45 mil pessoas, simultaneamente com teto tão alto que parecia impossível de sustentar arquitetonicamente. E a acústica natural fazia qualquer sussurro ecoar, criando atmosfera de reverência, que até alguém tão cético quanto eu tinha que admitir, era impressionante do ponto de vista puramente estético e arquitetônico. Milhares de velas acesas criavam um mar de pequenas chamas tremeluzentes, que pareciam estrelas terrenas, representando cada oração desesperada de cada pessoa que tinha vindo ali buscar algum tipo de intervenção divina em problemas que a medicina, justiça ou economia não conseguiam resolver. E apesar de toda a minha resistência filosófica, algo naquela visão tocou uma parte enterrada profundamente dentro de mim, que ainda era capaz de reconhecer beleza e significado transcendental. Laura me puxou em direção à área onde ficava exposta a imagem original de Nossa Senhora Aparecida, encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul, em 1717, segundo a história que eu conhecia apenas como curiosidade histórica, sem nenhuma conotação espiritual. E quando chegamos mais perto, e consegui ver através do vidro protetor, aquela pequena imagem escura desgastada pelos séculos testemunhando séculos de devoção fervorosa de milhões de brasileiros, algo completamente inesperado aconteceu comigo. Meus olhos começaram a lacrimejar sem controle e sem explicação lógica que meu cérebro racional conseguisse formular adequadamente, e senti meu peito apertar com emoção avassaladora que não conseguia nomear, porque era mistura confusa de luto reprimido por Fernanda, culpa por ter sido marido tão negligente emocionalmente, vergonha por ter ridicularizado durante décadas algo que claramente trazia conforto genuíno para milhões de pessoas, incluindo minha própria esposa, e talvez, mais assustador ainda, uma pontinha minúscula de algo que poderia eventualmente se tornar fé, se eu permitisse que crescesse ao invés de esmagar imediatamente com ceticismo defensivo. Laura percebeu que eu estava chorando, e apertou minha mão ainda mais forte sem dizer nada, porque crianças às vezes entendem intuitivamente que certos momentos precisam acontecer em silêncio sem palavras,
que só atrapalhariam o processamento emocional necessário, e ficamos ali parados na frente daquela imagem por tempo impossível de medir, enquanto pessoas passavam ao nosso redor, sussurrando orações em linguagem que meu vocabulário secular não compreendia, mas meu coração ferido começava vagamente a reconhecer. Foi nesse momento que uma menina pequena apareceu ao nosso lado vinda do nada, como se tivesse se materializado diretamente da multidão. Tinha uns 8 ou 9 anos no máximo, com tranças compridas pretas e vestido azul claro que já tinha visto dias melhores, mas ainda assim estava limpo e bem cuidado, mostrando que alguém se importava com sua aparência, apesar da pobreza óbvia. Ela segurava nas mãos pequenas um terço de madeira desgastado pelo uso constante, e olhava para cima na direção da imagem de Nossa Senhora com aquela expressão de devoção pura e não filtrada, que apenas crianças conseguem ter antes que o mundo ensine cinismo e dúvida como mecanismos de defesa psicológica. E quando finalmente baixou o olhar e me viu chorando silenciosamente, ela sorriu com aquela simplicidade desarmante e perguntou se eu também tinha vindo pedir um milagre para Nossa Senhora. Talvez você esteja achando que essa história é invenção, que estou exagerando nas emoções para criar drama artificial. Mas eu te pergunto uma coisa: você já zombou de algo que outras pessoas consideravam sagrado só porque você não entendia? Já magoou alguém que amava por puro orgulho? Se já passou por isso, deixa aqui nos comentários sua história, porque às vezes a gente precisa compartilhar essas feridas para começar a curar de verdade. E se você quer saber o que aconteceu depois que aquela menina me fez essa pergunta impossível, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem agora vai te mostrar como uma criança pode ensinar mais sobre fé verdadeira do que qualquer teólogo ou filósofo. Fiquei completamente sem resposta, olhando para aquela menina que me encarava com aqueles olhos escuros imensos, cheios de curiosidade genuína, sem julgamento ou malícia, apenas interesse puro em entender por que um homem adulto estava chorando na frente da imagem de Nossa Senhora, e percebi que não tinha ideia de como responder aquela pergunta simples, sem revelar camadas de complexidade emocional que eu mesmo mal conseguia compreender direito. Laura respondeu por mim com aquela honestidade brutal que crianças têm antes de aprenderem diplomacia social, dizendo que o pai dela não acreditava em milagres nem em Nossa Senhora, mas tinha vindo ali mesmo assim porque ela tinha pedido. E a menina estranha inclinou a cabeça de lado, processando aquela informação, como se fosse o enigma mais fascinante que já tinha encontrado. Meu nome é Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia, a menina disse, estendendo a mão pequena na minha direção com formalidade surpreendente para alguém tão jovem. E eu vim aqui agradecer porque Nossa Senhora fez um milagre grande na minha família, que o senhor provavelmente não vai acreditar se eu contar, mas aconteceu mesmo e mudou tudo pra gente. Apertei a mão dela meio automaticamente, ainda processando a situação surreal de estar tendo aquela conversa com uma criança desconhecida num santuário católico, onde eu nunca imaginei que estaria voluntariamente. E perguntei qual tinha sido o milagre mais por educação do que por interesse genuíno, porque parte significativa de mim ainda estava operando no modo cético padrão que não acreditava em nada sobrenatural ou inexplicável cientificamente. Bia sorriu daquele jeito que crianças sorriem quando sabem algo que adultos não sabem, e estão prestes a revelar segredo importante, e começou a contar que o pai dela tinha ficado desempregado por quase 2 anos, depois que a fábrica onde trabalhava fechou as portas, deixando 300 funcionários sem trabalho da noite para o dia, e a família tinha começado a passar necessidades sérias, sobrevivendo com a ajuda de vizinhos e cesta básica da igreja, enquanto o pai enviava currículos para centenas de empresas, sem receber nem resposta de rejeição educada. A mãe dela tinha começado a fazer novena todo dia para Nossa Senhora Aparecida, pedindo trabalho para o marido e comida para os filhos, porque já não tinham mais dinheiro nem para o básico, e Bia, que na época tinha apenas 6 anos, começou a acompanhar a mãe nas orações, mesmo sem entender direito o que estava fazendo, mas sentindo que precisava ajudar de alguma forma com seu corpo pequeno e sua fé inocente. Depois de 9 meses fazendo novena todo dia sem falta, mesmo nos dias em que não tinha nem pão na mesa para o café da manhã, Bia contou com aquela seriedade que crianças têm quando relatam eventos que para elas são absolutamente verdadeiros, independentemente de adultos acreditarem ou não. O pai dela recebeu ligação completamente inesperada de uma empresa grande de São Paulo, oferecendo emprego com salário 3 vezes maior do que ganhava antes na fábrica. O recrutador explicou que tinham encontrado o currículo dele num banco de dados antigo e ficaram impressionados com a experiência específica que ele tinha numa área técnica muito especializada, que pouquíssimas pessoas dominavam no Brasil inteiro. E quando o pai perguntou como tinham conseguido o contato dele depois de tanto tempo, o recrutador disse que tinha sido quase coincidência porque estavam prestes a desistir da busca quando o nome dele apareceu marcado com estrela vermelha.
No sistema, sem ninguém da equipe lembrar de ter colocado aquela marcação, a mãe dela tinha certeza absoluta que tinha sido Nossa Senhora que colocou aquela estrela no currículo dele para garantir que fosse encontrado justamente quando a família mais precisava. E desde então, nunca mais deixaram de agradecer vindo ao santuário pelo menos uma vez por ano, renovar os votos de devoção e gratidão pela intervenção divina que salvou a família inteira da miséria completa. Escutei aquela história toda com mistura estranha de ceticismo automático, que queria encontrar explicações racionais para cada detalhe suspeito, e algo mais profundo que resistia à tentação de descartar como coincidência conveniente demais, porque a sinceridade absoluta daquela menina tornava impossível simplesmente rir do relato dela, como faria normalmente com histórias similares. Laura estava completamente absorta ouvindo Bia contar cada detalhe, com olhos brilhando daquele jeito que indicava que estava gravando cada palavra na memória para processar depois. E percebi que minha filha estava tendo experiência de conexão espiritual que eu nunca tive coragem de permitir para mim mesmo, por medo de parecer fraco ou irracional aos meus próprios olhos críticos. Mas o senhor ainda não acredita, né? Bia disse olhando diretamente para mim com aquela percepção aguçada que algumas crianças têm para ler. Adultos melhor do que adultos conseguem ler umas às outras. Eu consigo ver nos seus olhos que está tentando encontrar jeito de explicar tudo sem precisar aceitar que foi milagre de verdade, porque senão teria que admitir que estava errado sobre Nossa Senhora esse tempo todo. Fiquei absolutamente paralisado com aquela observação certeira, vinda de uma menina de 8 anos, que tinha acabado de me desmontar psicologicamente com precisão cirúrgica. E antes que conseguisse formular qualquer defesa verbal que salvasse meu ego ferido, ela continuou dizendo algo que mudaria completamente minha perspectiva sobre tudo. Minha mãe sempre diz que as pessoas que mais zombam da fé são as que mais precisam dela, porque estão com tanto medo de se decepcionar de novo que preferem não acreditar em nada, ao invés de arriscar sentir esperança, e talvez perder outra vez. Bia falou com aquela sabedoria impossível para a idade dela, como se estivesse canalizando compreensão muito além da experiência limitada que deveria ter. E ela fala que Nossa Senhora tem paciência infinita, esperando essas pessoas pararem de lutar contra algo que pode ajudar elas, se apenas deixassem o orgulho de lado, por um minutinho que seja. Senti como se alguém tivesse dado soco direto no meu estômago, tirando completamente meu ar, porque aquelas palavras descreviam exatamente o que eu estava sentindo sem conseguir articular. Aquele medo paralisante de abrir meu coração para qualquer tipo de fé ou esperança espiritual, porque parte de mim acreditava inconscientemente que tinha sido justamente a fé inabalável de Fernanda que não a tinha salvado quando mais precisou de intervenção divina. Laura percebeu que eu estava tremendo levemente e segurou meu braço com força, me ancorando no presente. E Bia estendeu o terço que estava segurando, oferecendo para mim com gesto tão natural, como se estivesse compartilhando o brinquedo favorito com um amigo novo no parquinho. Leva isso e guarda no bolso mesmo sem usar para rezar se não quiser, ela disse com aquele sorriso simples e desarmante. Minha avó sempre dizia que Nossa Senhora trabalha devagar e com paciência para conquistar corações mais duros, porque sabe que quando finalmente abrem, são os que mais amor conseguem dar depois. Peguei o terço das mãos pequenas dela mais por reflexo automático do que por decisão consciente, e fiquei olhando para aquele objeto simples de madeira desgastada, sentindo o peso simbólico desproporcional ao peso físico quase inexistente, e algo dentro de mim que tinha estado fechado hermeticamente por décadas, começou a rachar, deixando entrar luz minúscula mas persistente. Bia acenou para nós duas, e saiu caminhando em direção a um grupo de adultos que provavelmente eram família dela, esperando perto das velas votivas. E antes de desaparecer completamente na multidão, virou uma última vez, e gritou alto o suficiente para eu ouvir apesar da distância e do barulho: Nossa Senhora vai cuidar do Senhor mesmo que o Senhor ainda não esteja pronto para deixar ela fazer isso. Fiquei parado ali segurando aquele terço com Laura ao meu lado, enquanto processava lentamente tudo o que tinha acabado de acontecer. E pela primeira vez em 3 anos, desde a morte de Fernanda, senti algo que poderia eventualmente se transformar em paz, se eu permitisse que crescesse ao invés de sufocar com lógica defensiva e cinismo protetor. Laura sugeriu que acendêssemos velas pela mãe dela antes de irmos embora, e concordei sem discutir, porque naquele momento não tinha energia emocional para resistir a mais nada. Então fomos até a área das velas, onde centenas de pessoas faziam fila pacientemente esperando sua vez de acender pequena chama, representando oração específica ou pedido urgente. Comprei 3 velas do vendedor que ficava ali especificamente para aquele propósito, e entreguei uma para Laura, guardei uma para mim,
e perguntei por impulso inexplicável se ela queria que acendêssemos uma terceira juntos pela Fernanda, e vi os olhos da minha filha encherem de lágrimas quando ela assentiu com cabeça, sem conseguir falar porque a emoção tinha fechado a garganta dela completamente. Acendemos as 3 velas lado a lado, e ficamos ali em silêncio, olhando as chamas pequenas tremularem, criando sombras dançantes. E Laura sussurrou tão baixo que quase não escutei, que tinha certeza que a mãe estava feliz, vendo a gente ali juntos, fazendo aquilo mesmo que eu não acreditasse de verdade ainda, porque pelo menos estava tentando entender, ao invés de simplesmente zombar como sempre fazia antes. Saímos da basílica algumas horas depois, completamente diferentes das pessoas que tinham entrado naquele lugar ainda pela manhã. E durante todo o caminho de volta para São Paulo fiquei revirando na cabeça não apenas o encontro surreal com Beatriz, mas principalmente a revelação progressiva de quantas camadas de dor e culpa eu tinha estado carregando sem processar adequadamente, porque estava ocupado demais construindo muralhas de cinismo ao redor do meu coração. Laura adormeceu no banco de trás depois de tanta intensidade emocional concentrada num único dia, e aproveitei o silêncio para finalmente permitir que pensamentos que vinha evitando por anos viessem à superfície sem minha censura habitual. Fernanda tinha tentado inúmeras vezes ao longo do nosso casamento conversar comigo sobre fé, não para me converter, mas simplesmente para compartilhar algo que era fundamentalmente importante para a identidade dela. E eu sempre recusava aquelas conversas com desculpas sobre estar ocupado ou cansado, quando na verdade estava apenas com medo de ter que admitir que talvez houvesse dimensões da existência humana que minha filosofia materialista não conseguia explicar ou acessar adequadamente. Lembrei de uma conversa específica poucos meses antes dela morrer, quando Fernanda tinha voltado de uma missa particularmente emocionante e tentou me contar sobre a homilia que tinha tocado profundamente seu coração sobre perdão e segundas chances. E eu tinha cortado ela no meio dizendo que precisava terminar relatório importante para a reunião da segunda-feira, como se aquilo fosse mais urgente que dar atenção para minha esposa tentando compartilhar algo significativo comigo. A expressão no rosto dela naquele momento tinha sido de tristeza resignada misturada com aceitação dolorosa de que eu nunca ia permitir que ela me mostrasse aquela parte da vida dela. E agora, anos depois, finalmente conseguia reconhecer que tinha sido cruel de forma completamente desnecessária, apenas porque meu ego frágil não suportava a possibilidade de estar errado sobre algo tão fundamental, quanto existência ou não, de dimensão espiritual na vida humana. O terço que Bia tinha me dado estava no bolso da minha calça, e eu podia sentir peso pequeno dele contra minha perna, como lembrança física constante daquele encontro impossível que minha mente racional ainda tentava categorizar como coincidência elaborada, enquanto meu coração machucado começava a considerar outras possibilidades mais incômodas. Nos dias seguintes, aquela visita inesperada ao santuário de Aparecida, comecei a notar mudanças sutis mais significativas no meu comportamento automático, que antes eram completamente invisíveis para mim, porque faziam parte da minha personalidade padrão. Parei de fazer comentários sarcásticos sobre religião quando via notícias relacionadas na televisão ou internet. Comecei a prestar atenção real quando Laura mencionava qualquer coisa relacionada à fé ou espiritualidade, ao invés de desviar conversa imediatamente para assuntos mais confortáveis. E peguei-me várias vezes com mão no bolso tocando aquele terço de madeira como se fosse talismã protetor, mesmo sem acreditar conscientemente que tinha qualquer poder real, além do simbólico. Laura percebeu essas mudanças sutis e não disse nada explicitamente, mas vi que ela começou a sorrir mais frequentemente na minha presença, como se finalmente estivesse reencontrando pedaços do pai que tinha existido antes da morte da mãe, transformá-lo em pessoa fechada e amarga, que se recusava a processar luto de forma saudável. 2 semanas depois daquela visita ao santuário, recebi ligação completamente inesperada de número desconhecido, que normalmente eu ignoraria, mas por algum motivo atendi naquele dia específico. E do outro lado da linha, estava a mulher que se apresentou como Mariana Silva, dizendo que era assistente social da Prefeitura de Guarulhos, trabalhando com um projeto de reintegração familiar de crianças em situação de vulnerabilidade. Senhor Felipe Monteiro, a mulher perguntou com tom profissional mais gentil. O senhor conhece ou já teve contato com menina chamada Beatriz Santos, de aproximadamente 8 anos, que vive com família no bairro de Cumbica? Meu coração disparou instantaneamente porque aquele era exatamente o nome da menina que tinha me dado o terço no santuário de Aparecida. E respondi que sim, tinha conversado brevemente com ela algumas semanas atrás, mas não entendia por que a assistente social estaria me ligando sobre isso com um tom que sugeria tratar-se de assunto sério potencialmente preocupante. Mariana explicou que Beatriz tinha mencionado meu nome durante a entrevista de rotina que faziam periodicamente com famílias assistidas pelo programa social,
e tinha contado que tinha conhecido um homem muito rico e importante no santuário de Aparecida, que estava sofrendo muito por dentro mesmo parecendo forte por fora, e que Nossa Senhora tinha mostrado para ela em sonho que aquele homem precisava de ajuda mesmo sem saber pedir. A assistente social continuou dizendo que normalmente não levaria muito a sério esse tipo de relato vindo de criança, porque poderia ser facilmente fantasia ou imaginação ativa, mas havia detalhe específico que a fez decidir investigar mais profundamente, porque Beatriz tinha dado meu nome completo, nome da minha empresa, e até descrito com precisão assustadora como eu estava vestido naquele dia, incluindo o relógio específico que eu usava, detalhes que seria impossível para a menina, de 8 anos de família pobre, saber a menos que realmente tivesse me encontrado pessoalmente como afirmava. Confirmei todos aqueles detalhes sentindo arrepio subir pela espinha inteira, porque realmente tinha usado exatamente aquele relógio naquele dia, e Beatriz obviamente tinha prestado atenção em detalhes que eu nem percebi que ela estava observando, mas ainda não entendia para onde aquela conversa estava indo, e por que a assistente social tinha se dado o trabalho de me rastrear e ligar. Mariana respirou fundo, antes de continuar, como se estivesse prestes a compartilhar informação delicada que requeria tato especial, e explicou que a família de Beatriz estava passando por crise severa novamente, porque o pai tinha sido diagnosticado com câncer agressivo poucas semanas após conseguir aquele emprego milagroso que a menina tinha me contado, e tratamento estava consumindo praticamente todo o salário dele, deixando família sem recursos para necessidades básicas enquanto lidavam com trauma emocional de possível perda iminente do provedor principal. Beatriz tinha contado para a assistente social que tinha certeza absoluta que eu poderia ajudar a família dela de alguma forma, porque Nossa Senhora tinha colocado a gente no mesmo lugar, no mesmo momento, exatamente para aquele propósito. E apesar de Mariana ser profissional cética que normalmente não acreditava em intervenções divinas ou coincidências significativas, algo na convicção inabalável daquela menina tinha a convencido a pelo menos tentar me contactar para verificar se havia alguma possibilidade real de assistência. Fiquei completamente mudo segurando o telefone enquanto processava aquela informação que parecia conectar eventos de forma impossível, e senti algo quebrando definitivamente dentro do meu peito naquele momento, porque não podia mais fingir que tudo aquilo era apenas série de coincidências aleatórias, sem significado maior, orquestrando conexões entre pessoas que precisavam desesperadamente umas das outras. Pedi para Mariana me passar todos os detalhes da situação, incluindo informações médicas do pai de Beatriz, composição familiar completa e estimativa de custos mensais que a família estava enfrentando, e disse que entraria em contato novamente dentro de 24 horas, depois de avaliar como poderia ajudar de forma mais efetiva e sustentável. Desliguei o telefone e fiquei sentado no escritório olhando pela janela enorme que dava vista panorâmica para a Avenida Paulista, onde milhares de pessoas caminhavam apressadas em suas vidas individuais, completamente alheias umas às outras, e pela primeira vez em décadas, senti necessidade urgente de fazer algo que não beneficiasse diretamente meu patrimônio ou reputação profissional, mas sim aliviasse sofrimento concreto de família específica que tinha sido colocada no meu caminho, de forma que eu não conseguia mais racionalizar como acidental. Passei resto daquele dia e noite inteira seguinte, pesquisando tudo sobre o caso de Beatriz, através de contatos que tinha em hospitais e clínicas especializadas, e descobri que o pai dela tinha tipo específico de câncer, que respondia relativamente bem a tratamento caro, que plano de saúde básico dele não cobria, mas que aumentaria significativamente chances de sobrevivência e qualidade de vida durante o processo. Calculei custo total incluindo não apenas tratamento médico, mas também suporte financeiro para a família durante o período em que pai não poderia trabalhar, e cheguei em número que era absolutamente insignificante comparado ao meu patrimônio pessoal, mas que representaria diferença entre vida e morte para aquela família específica que tinha tocado minha vida de forma tão inexplicável e transformadora. Liguei para Mariana na manhã seguinte e disse que pagaria integralmente o tratamento completo do pai de Beatriz, incluindo todos os procedimentos necessários na melhor clínica oncológica de São Paulo, além de garantir apoio financeiro mensal, equivalente a 3 salários mínimos para a família, durante todo o período de tratamento e recuperação, que poderia levar até 2 anos, segundo estimativas médicas mais conservadoras. Mariana ficou em silêncio por vários segundos, claramente processando a magnitude daquela oferta inesperada, e quando finalmente conseguiu falar, sua voz estava trêmula de emoção contida, perguntando se eu tinha certeza absoluta daquele compromisso, porque criar expectativas em família vulnerável para depois não cumprir seria crueldade pior que nunca ter oferecido ajuda.
garanti que estava completamente sério e que meus advogados entrariam em contato com ela ainda naquele dia para formalizar tudo legalmente, garantindo que recursos estariam disponíveis independentemente de qualquer mudança nas minhas circunstâncias pessoais ou profissionais. E pedi apenas uma condição específica, que ela inicialmente pensou que seria problemática, mas que na verdade era surpreendentemente simples. Quero conhecer família pessoalmente antes de começarmos o processo todo. Expliquei tentando articular motivação que eu mesmo não entendia completamente, não para avaliar se merecem ajuda ou qualquer coisa paternalista assim, mas porque sinto que preciso fazer isso cara a cara para entender por que essa menina específica conseguiu me alcançar, de forma que ninguém mais conseguiu em anos. Mariana concordou imediatamente e organizou encontro para aquele mesmo fim de semana na própria casa da família em Guarulhos. E nos dias que antecederam aquele encontro, fiquei estranhamente nervoso, como se estivesse prestes a fazer entrevista importante ou apresentação crucial para investidores exigentes, quando na verdade era apenas visita informal para conhecer pessoas que eu já tinha decidido ajudar, independentemente de qualquer impressão que causassem. Contei para Laura sobre a situação toda naquela noite durante o jantar, que pela primeira vez em meses, fizemos juntos sem televisão ligada ou celulares na mesa, distraindo a atenção. E vi orgulho genuíno brilhar nos olhos da minha filha quando ela disse que a mãe ficaria muito feliz sabendo que eu estava fazendo aquilo. Isso não tem nada a ver com religião ou fé, tentei argumentar ainda operando parcialmente no modo defensivo que era meu padrão há décadas. É apenas questão de ter recursos disponíveis e usar para ajudar pessoas que precisam de forma pragmática e racional. Laura sorriu daquele jeito que indicava que sabia exatamente o que eu estava fazendo, tentando racionalizar a ação que vinha claramente de lugar mais profundo que lógica utilitária, e disse algo que me deixou completamente sem resposta adequada para oferecer como contra-argumento. Papai, você pode chamar do que quiser, mas eu sei, e você também sabe lá no fundo que está fazendo isso porque alguma coisa mudou dentro de você naquele dia no santuário, quando a Bia te deu aquele terço que você carrega no bolso todo dia desde então. Toquei o terço no bolso automaticamente, confirmando que estava ali como sempre estava desde aquele dia, e não consegui negar a acusação de Laura porque era absolutamente verdadeira, mesmo que minha mente racional ainda resistisse a admitir que tinha sido tocado por algo inexplicável naquele encontro aparentemente casual. No sábado pela manhã dirigi até Guarulhos seguindo o endereço que Mariana tinha me passado. E Laura insistiu em ir junto dizendo que queria conhecer pessoalmente a menina que tinha conseguido fazer o que nem ela mesma conseguira, que era fazer o pai prestar atenção em algo além de trabalho e cinismo protetor. O bairro onde a família de Beatriz morava era exatamente o tipo de lugar que eu conhecia apenas através de estatísticas socioeconômicas, e nunca tinha pisado fisicamente. Ruas estreitas sem asfalto adequado, casas pequenas grudadas umas nas outras com improvisações arquitetônicas evidentes, crianças brincando descalças na terra porque não havia parquinhos ou áreas de lazer apropriadas. Estacionei carro importado que se destacava absurdamente naquele contexto de pobreza visível, e senti desconforto profundo, não por medo de segurança, mas por vergonha aguda de ter vivido 43 anos em bolha de privilégio, sem nunca realmente confrontar visceralmente a realidade de como a maioria esmagadora dos brasileiros realmente vive. Mariana nos esperava na porta de casa pequena, mas impecavelmente limpa, mostrando que mesmo com recursos limitadíssimos, aquela família mantinha dignidade e orgulho, e nos recebeu com um sorriso caloroso, apresentando mãe de Beatriz, que se chamava Conceição, e tinha a expressão cansada de quem carrega peso de responsabilidades impossíveis nos ombros frágeis. Beatriz apareceu correndo assim que nos viu e abraçou Laura como se fossem amigas de longa data, mesmo tendo se encontrado apenas uma vez brevemente, e depois olhou para mim com aquele sorriso conhecedor que fazia parecer muito mais velha que seus 8 anos cronológicos. Eu sabia que o senhor ia vir, ela disse com aquela confiança absoluta que não deixava espaço para dúvida. Nossa Senhora me disse no sonho que o senhor ia ajudar meu pai mesmo sendo difícil para o senhor aceitar que foi ela que organizou tudo isso. Conceição começou a chorar silenciosamente quando Mariana explicou a extensão completa da ajuda que eu estava oferecendo, e tentou agradecer com palavras que saíam atropeladas e confusas, porque a emoção estava bloqueando capacidade de articulação coerente. Conheci Roberto, pai de Beatriz, que estava visivelmente debilitado pelo câncer e tratamento agressivo, mas ainda assim fez esforço heróico de se levantar para apertar minha mão com firmeza, que belava manter algum resquício de masculinidade tradicional, mesmo em circunstâncias devastadoras. Passamos horas conversando sobre tudo, desde diagnóstico médico até sonhos que família tinha para o futuro se Roberto conseguisse vencer doença, e cada minuto daquela conversa ia desconstruindo sistematicamente décadas de cinismo que eu tinha cultivado cuidadosamente como armadura emocional.
Quando já estávamos prestes a ir embora depois de garantir que tudo seria providenciado, começando já na segunda-feira seguinte, Beatriz me puxou de lado e pediu para mostrar algo no quartinho minúsculo que dividia com o irmão mais novo. Parede tinha altar improvisado com imagem de Nossa Senhora Aparecida cercada por velas e flores artificiais desbotadas. E Beatriz explicou que rezava ali todo dia desde que pai ficou doente, pedindo para Nossa Senhora enviar alguém que pudesse ajudar, porque família não conhecia ninguém com recursos para pagar tratamento caro. No dia antes de a gente se encontrar no santuário, ela contou olhando diretamente nos meus olhos com intensidade perturbadora. Eu sonhei com um homem alto de roupa bonita que estava muito triste por dentro, e Nossa Senhora falou que eu precisava ir até o santuário no dia seguinte porque ia encontrar aquele homem e dar para ele o terço da minha avó que tinha morrido ano passado, e que esse encontro ia mudar a vida dele e salvar meu pai. Senti joelhos ficarem fracos ouvindo aquilo porque estava descrevendo exatamente o que tinha acontecido com detalhes que não havia como ela saber antecipadamente, a menos que realmente tivesse tido algum tipo de experiência genuína que transcendia a explicação racional comum. Você ainda não acredita completamente, Beatriz disse com aquela percepção assustadora que tinha me desconcertado desde o primeiro encontro. Mas está começando a sentir que talvez não seja coincidência, e isso já é começo, porque Nossa Senhora não precisa que a gente acredite perfeitamente desde o início. Ela só precisa que a gente deixe porta do coração aberta um pouquinho para ela poder entrar devagar. Sabe aquele momento em que você percebe que sua vida inteira estava baseada numa mentira que você contava para si mesmo? Já sentiu o chão sumir debaixo dos pés, porque tudo que achava que sabia de repente não faz mais sentido? Se você está passando por algo assim agora, ou se já passou e conseguiu sair do outro lado transformado, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. São Paulo, Rio, Minas, Nordeste, Sul, qualquer cantinho desse Brasil imenso. E se você tem alguma história de fé ou milagre que mudou sua vida, compartilha também, porque a gente precisa dessas histórias para lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada confusa que é viver. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem agora vai mostrar como um cético convicto pode ser completamente transformado quando finalmente para de lutar e deixa o amor entrar. Nas semanas seguintes àquele encontro transformador, comecei a reorganizar completamente minhas prioridades de vida, de forma que deixou meus sócios e funcionários absolutamente perplexos, porque eu sempre tinha sido obcecado com o trabalho acima de qualquer outra consideração. Reduzi drasticamente minha carga horária no escritório, delegando responsabilidades que antes segurava com controle obsessivo, e comecei a passar muito mais tempo com Laura, fazendo coisas simples, como jantar junto, conversando sobre o dia dela, sem pressa, ajudar com lição de casa realmente prestando atenção, ao invés de apenas supervisionar distraidamente, e até aceitar convites para ir à igreja com ela aos domingos inicialmente, mais por querer estar presente na vida dela, do que por qualquer conversão religiosa genuína que ainda não tinha acontecido completamente. Tratamento de Roberto começou imediatamente na clínica oncológica que eu tinha selecionado, e primeiros resultados foram surpreendentemente positivos, segundo o oncologista, que ficou impressionado com a resposta rápida do corpo dele à quimioterapia específica, que finalmente estava recebendo após meses de tratamento inadequado no sistema público sobrecarregado. Visitava a família de Beatriz regularmente, sempre levando Laura junto, porque percebi que aquelas visitas eram terapêuticas não apenas para eles, mas principalmente para nós dois que estávamos aprendendo sobre gratidão, resiliência e fé genuína, através do exemplo vivo daquela família que tinha todos os motivos para estar amarga e revoltada, mas escolhia manter esperança e bondade inabaláveis. Beatriz e Laura desenvolveram uma amizade profunda que transcendia completamente diferenças de classe social e experiências de vida, e frequentemente as encontrava conversando sobre Nossa Senhora e milagres, com seriedade que adultos raramente conseguem manter quando discutem espiritualidade porque sempre precisam inserir camadas de intelectualização defensiva. Foi durante uma daquelas visitas que Conceição me contou algo que mudaria fundamentalmente minha compreensão de tudo o que tinha acontecido nos últimos meses, revelando conexão que minha mente racional nunca poderia ter previsto ou imaginado. Sentamos na cozinha pequena enquanto crianças brincavam no quintal minúsculo, e ela disse com voz trêmula de emoção que precisava me contar segredo que família guardava há anos, mas que tinha decidido revelar porque achava que eu merecia saber verdade completa, já que tinha feito tanto por eles. Mãe de Conceição, que era a avó de Beatriz, e tinha falecido o ano anterior, tinha trabalhado durante 30 anos como faxineira num grande hospital particular de São Paulo, e durante todo aquele tempo, desenvolveu reputação quase mítica, entre outros funcionários, por rezar fervorosamente por cada paciente que conhecia,
pedindo para Nossa Senhora Aparecida interceder pela saúde deles. Quando Fernanda foi internada naquele hospital nos últimos dias de vida dela, lutando contra AVC devastador que eventualmente a mataria, continuou Conceição, enxugando lágrimas que começavam a escorrer. Minha mãe foi designada para limpar andar onde ela estava internada, e ficou profundamente comovida vendo você sentado ao lado da cama dela dia e noite segurando mão dela, mesmo quando ela já não estava mais consciente. Minha mãe começou a rezar especificamente por sua esposa e por você todo dia durante aqueles últimos dias, acendendo velas e fazendo novenas pedindo para Nossa Senhora dar paz para ela e consolo para você que ela via estava completamente destruído por dentro, mesmo tentando parecer forte por fora. Senti o mundo inteiro parar de girar enquanto processava aquela revelação impossível de que havia conexão direta entre família de Beatriz e morte de Fernanda, através dessa avó desconhecida que tinha rezado pela minha esposa, sem eu nunca saber que aquelas orações estavam acontecendo nos corredores escondidos daquele hospital frio. Conceição continuou explicando que mãe dela tinha ficado devastada quando Fernanda faleceu, apesar de todas as orações intensas, e tinha dito para a família que tinha certeza absoluta que Nossa Senhora tinha plano maior que ela não conseguia enxergar, mas que eventualmente se revelaria no tempo certo. Antes de morrer ano passado, minha mãe me disse que tinha tido visão mostrando que trabalho espiritual que ela tinha começado, rezando por sua esposa, não tinha terminado com a morte dela, e que algum dia, Nossa Senhora usaria nossa família para alcançar você, de forma que nenhuma outra pessoa conseguiria, porque você tinha construído muralhas muito altas ao redor do seu coração machucado. Quando Beatriz teve aquele sonho sobre encontrar você no santuário, eu soube imediatamente que era cumprimento da profecia da minha mãe, se manifestando através da minha filha, que herdou sensibilidade espiritual da avó dela. Comecei a chorar ali sentado naquela cozinha humilde pela primeira vez em anos, permitindo que emoção reprimida finalmente saísse sem filtros ou controles, e Conceição segurou minha mão com gentileza materna, dizendo que não precisava ter vergonha de chorar, porque lágrimas eram forma de cura que corpo usava para liberar dor acumulada, que mente sozinha não conseguia processar. Laura entrou na cozinha atraída pelo som do meu choro, e correu para me abraçar sem dizer nada porque algumas coisas não precisam de palavras para serem perfeitamente compreendidas. E Beatriz entrou logo atrás colocando mão pequena no meu ombro dizendo que Nossa Senhora tinha esperado pacientemente todo aquele tempo para o momento certo em que meu coração finalmente estaria pronto para começar a se abrir, depois de anos trancado em fortaleza de cinismo protetor, mas também isolador. Nos meses seguintes, algo fundamental mudou dentro de mim, de forma que não consigo explicar adequadamente com linguagem racional, que sempre foi minha ferramenta principal para navegar mundo, mas que pessoas que passaram por transformações espirituais similares provavelmente reconhecerão imediatamente. Comecei a ver sinais e conexões significativas em lugares onde antes via apenas coincidências aleatórias. Passei a sentir presença de algo maior que eu mesmo operando através de eventos aparentemente casuais, que quando vistos em retrospecto, revelavam padrões intrincados de propósito e cuidado, e principalmente desenvolvi capacidade completamente nova de sentir compaixão genuína por sofrimento alheio, ao invés de apenas calcular respostas apropriadas, baseadas em obrigações sociais ou benefícios estratégicos. Roberto respondeu extraordinariamente bem ao tratamento, e depois de 8 meses oncologista, anunciou que câncer estava em remissão completa, superando todas as expectativas médicas, baseadas em prognóstico inicial, que tinha sido extremamente pessimista. Família inteira atribuiu aquela recuperação milagrosa não apenas aos tratamentos médicos excelentes, mas principalmente às orações constantes e fé inabalável que mantiveram durante o processo todo. E pela primeira vez na minha vida, não senti necessidade compulsiva de contradizer aquela interpretação com explicações puramente científicas, porque tinha chegado finalmente a lugar de humildade, onde podia admitir que talvez houvesse dimensões da realidade que ciência ainda não consegue medir ou explicar adequadamente. Laura floresceu de maneiras que nunca imaginei possíveis quando estava presa no meu cinismo tóxico. Voltou a sorrir genuinamente ao invés daqueles sorrisos educados mas vazios que tinha desenvolvido como mecanismo de sobrevivência emocional. Começou a falar abertamente sobre mãe sem medo de me magoar com memórias. E mais importante, passou a confiar que eu realmente estava presente emocionalmente, e não apenas fisicamente cumprindo obrigações mínimas de paternidade. Decidi fazer algo que 3 meses antes teria considerado absolutamente impensável e ridículo.
mas que agora parecia não apenas apropriado, mas necessário para honrar a jornada transformadora que tinha vivenciado desde aquele encontro casual com Beatriz no Santuário de Aparecida. Organizei romaria privada para a família de Beatriz, Laura e eu voltarmos juntos àquele lugar sagrado para agradecer formalmente pelas bênçãos recebidas e renovar compromisso de viver com mais fé e menos cinismo corrosivo. E dessa vez, não fui como cético forçado pelas circunstâncias, mas como peregrino genuíno buscando conexão espiritual que finalmente estava permitindo entrar na minha vida. Quando chegamos no santuário e entramos naquela basílica monumental que tinha me impactado tão profundamente meses antes, não segurei lágrimas que vieram naturalmente enquanto me ajoelhava diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida pela primeira vez, conscientemente escolhendo o ato de reverência, ao invés de apenas observação antropológica distanciada. Beatriz ajoelhou ao meu lado e sussurrou que Nossa Senhora estava feliz, vendo meu coração finalmente aberto depois de tanto tempo trancado. E apesar de parte racional de mim ainda questionar como menina de 8 anos poderia saber algo assim com tanta certeza, parte maior e mais sábia que estava emergindo, aceitou aquelas palavras como verdade que transcendia a necessidade de comprovação empírica. Laura segurou minha mão direita enquanto Conceição segurava a esquerda e Roberto colocou mão no meu ombro, e naquele momento cercado por aquela família extraordinária que tinha sido colocada no meu caminho de forma tão inexplicável e transformadora, finalmente entendi o que Fernanda tinha tentado me mostrar durante anos de casamento que eu desperdicei com arrogância intelectual e cinismo defensivo. Fé verdadeira não é sobre provas irrefutáveis ou argumentos lógicos perfeitos, mas sim sobre coragem de permanecer vulnerável e aberto para mistério em mundo que constantemente nos empurra para fechamento e controle ilusório. E milagre real não é necessariamente evento sobrenatural que desafia leis naturais, mas sim transformação profunda do coração humano que o torna capaz de amar, perdoar e ter esperança mesmo diante de sofrimento inevitável que todos enfrentamos. Comecei a rezar pela primeira vez em décadas, não com palavras decoradas ou fórmulas prontas, mas simplesmente conversando honestamente com presença divina, que finalmente estava permitindo reconhecer, pedindo perdão por anos de zombaria direcionada a pessoas cuja fé eu ridicularizava por não entender, agradecendo por Beatriz ter sido corajosa suficiente para me abordar naquele primeiro dia, mesmo sendo criança pobre falando com um homem rico e intimidador, e principalmente pedindo sabedoria para honrar a memória de Fernanda vivendo com a abertura espiritual que ela sempre teve, mas que eu sempre rejeitei. Senti presença de Fernanda ali comigo naquele momento de forma tão tangível que parecia quase física, não como fantasma ou aparição, mas como amor que persiste além da morte, e através do tempo conectando-nos com pessoas que amamos mesmo quando elas já não estão mais fisicamente presentes conosco. Laura começou a chorar também, liberando anos de luto reprimido que tinha guardado para não sobrecarregar pai emocionalmente ausente. E pela primeira vez desde a morte de Fernanda, conseguimos chorar juntos, sem vergonha ou necessidade de esconder vulnerabilidade um do outro. E naquele choro compartilhado, começamos finalmente o processo de cura verdadeira, que tinha sido impossível quando eu estava escondido atrás de muralhas de cinismo, que impedia a conexão genuína. Beatriz sorriu vendo aquela cena, e disse com aquela simplicidade desconcertante, que caracterizava todas suas observações espirituais: agora vocês dois podem começar a construir vida nova sem carregar peso do passado que estava esmagando vocês. Porque Nossa Senhora segurou esse peso, enquanto vocês aprendiam a soltar e confiar que não precisavam controlar tudo sozinhos, com força de vontade, que eventualmente sempre falha, porque somos humanos frágeis que precisam de ajuda divina, para coisas grandes demais para nossas capacidades limitadas. Nos anos seguintes àquela romaria transformadora, minha vida mudou de formas que eu nunca teria imaginado possíveis, quando estava preso na versão antiga de mim mesmo que acreditava que cinismo era forma de sabedoria e que vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza. Estabeleci fundação beneficente em nome de Fernanda focada especificamente em ajudar famílias de baixa renda a acessarem tratamentos médicos caros que o sistema público não consegue fornecer adequadamente, e Conceição aceitou meu convite para trabalhar como coordenadora da fundação, trazendo perspectiva única de quem viveu pessoalmente situação de desespero que a fundação visava aliviar. Roberto, após recuperação completa, tornou-se voluntário, visitando outros pacientes oncológicos, compartilhando sua história de esperança e incentivando-os a manter fé, mesmo quando o prognóstico médico parecia devastador, e seu testemunho pessoal tinha impacto profundo que nenhum profissional de saúde conseguiria replicar.
porque vinha de lugar de experiência autêntica, ao invés de conhecimento meramente teórico. Beatriz cresceu mantendo aquela sensibilidade espiritual extraordinária, que a diferenciava, mas que eu aprendi a respeitar ao invés de tentar explicar racionalmente. E ela se tornou como segunda filha para mim, visitando regularmente nossa casa e desenvolvendo relação de irmandade genuína com Laura, que transcendia completamente diferenças socioeconômicas que sociedade usa para separar pessoas artificialmente. Laura decidiu estudar medicina inspirada por tudo que tinha testemunhado durante o tratamento de Roberto e trabalho da fundação. E quando anunciou aquela escolha de carreira, seus olhos brilhavam com um propósito que eu nunca tinha visto quando ela considerava seguir meus passos no mundo corporativo apenas por pressão familiar implícita. Meu relacionamento com Laura transformou-se completamente de distante e tenso para profundamente conectado e mutuamente nutriente. E ela me disse várias vezes que tinha recuperado o pai, que pensava ter perdido para sempre quando mãe morreu. Versão melhor, na verdade, porque agora eu tinha humildade, que vem de ter sido quebrado e reconstruído, ao invés de arrogância que vem de nunca ter enfrentado limites reais das próprias capacidades. Voltei ao santuário de Aparecida todos os anos no aniversário daquele primeiro encontro transformador com Beatriz, e cada visita aprofundava a conexão espiritual que tinha começado tão relutantemente, mas que agora era a fonte central de significado e propósito na minha vida reconstruída. Mantive aquele terço de madeira que Beatriz tinha me dado como tesouro mais precioso que possuía, apesar de todos os milhões que tinha no banco, e aprendi finalmente a rezar com ele não mecanicamente repetindo palavras decoradas, mas usando cada conta como ponto de meditação sobre mistérios que transcendem compreensão racional, mas que coração consegue intuir quando finalmente para de resistir. Nunca me tornei católico fervoroso no sentido tradicional que participava de todas as liturgias e seguia todas as regras eclesiásticas rigidamente, mas desenvolvi fé genuína e pessoal baseada em experiência transformadora, de ter sido alcançado por amor divino, justamente quando estava mais fechado e resistente. E aprendi que Nossa Senhora trabalha de formas misteriosas, através de pessoas inesperadas como menina pobre de 8 anos, que teve coragem de abordar homem rico e amargo, oferecendo terço e profecia que ele inicialmente queria descartar como superstição infantil. Fernanda teria ficado feliz vendo a transformação que aconteceu em mim através de jornada tortuosa, que começou com zombaria e terminou com reverência, e às vezes quando estou em silêncio, orando, ou meditando, sinto sua presença aprovadora me lembrando que amor verdadeiro nunca desiste completamente mesmo quando pessoa amada rejeita repetidamente ofertas de conexão mais profunda. O maior milagre que experimentei não foi cura física de Roberto, que médicos chamaram de estatisticamente improvável, ou encontro impossível com Beatriz, que alguns diriam ser coincidência elaborada, mas sim, transformação do meu próprio coração de pedra em coração de carne capaz de sentir compaixão genuína, vulnerabilidade autêntica e esperança sustentada em algo maior que minhas capacidades limitadas de controlar o universo, através de riqueza e lógica fria. Aprendi finalmente que zombar da fé dos outros é frequentemente mecanismo de defesa de quem tem medo de confrontar próprias feridas espirituais, que cinismo é armadura pesada que protege mas também isola, impedindo conexões que poderiam curar, e que milagres verdadeiros acontecem todos os dias, quando corações endurecidos finalmente amolecem, permitindo que amor divino entre trazendo transformação que parecia impossível momentos antes de acontecer. Minha vida agora tem significado que transcende completamente acúmulo de riqueza ou conquistas profissionais que antes eram únicas métricas que usava para medir valor da minha existência. E acordo todos os dias grato por aquela manhã específica, quando Laura teve coragem de me confrontar sobre fé da mãe dela, que eu tinha ridicularizado, grato pela decisão impulsiva de dirigir até Aparecida mesmo achando que era loucura, e principalmente grato por Beatriz ter tido fé suficiente para acreditar que Nossa Senhora poderia usar menina pobre para alcançar coração de milionário arrogante que pensava estar acima de necessidades espirituais que todos os seres humanos carregam, quer admitam ou não. Hoje, quando vejo pessoas zombando de fé alheia, com o mesmo tipo de superioridade intelectual que eu exibia há anos, sinto compaixão ao invés de raiva, porque reconheço nelas versão antiga de mim mesmo, tentando desesperadamente manter controle sobre mundo aterrorizante fingindo que não precisa de nada além de própria inteligência e recursos materiais. Às vezes tenho oportunidade de compartilhar minha história com essas pessoas, e percebo que sementes de dúvida sobre próprio cinismo começam a germinar quando ouvem testemunho de alguém que era exatamente como elas, mas foi transformado por experiências que não consegue explicar completamente usando apenas linguagem racional,
que ambos valorizam tanto. Não tento converter ninguém ou impor minhas crenças, porque aprendi que transformação genuína não pode ser forçada, mas apenas facilitada, criando condições onde a pessoa está pronta para deixar armaduras caírem e vulnerabilidade necessária para crescimento espiritual emergir naturalmente. A fundação que estabeleci em memória de Fernanda já ajudou centenas de famílias a acessarem tratamentos que salvaram vidas e restauraram esperanças em situações que pareciam completamente desesperadoras. E cada história de recuperação me lembra que estou finalmente honrando o legado da minha esposa, de forma que ela aprovaria usando recursos que acumulei não mais apenas para meu próprio conforto, mas para aliviar sofrimento concreto de pessoas reais, com nomes e rostos e famílias que dependem delas. Roberto se tornou um dos voluntários mais dedicados visitando hospitais, compartilhando sua história com outros pacientes oncológicos que perderam esperança. E o impacto dele é imensurável porque fala de lugar de autenticidade que profissionais bem-intencionados nunca conseguiriam replicar, não importa quão treinados ou compassivos sejam. Conceição gerencia operações cotidianas da Fundação com eficiência surpreendente, combinada com empatia profunda, que vem de ter estado pessoalmente no lado receptor de ajuda desesperadamente necessária, e presença dela garante que nunca percamos contato com a realidade vivida das pessoas que servimos. Laura está agora no 2º ano de medicina, e planeja se especializar em oncologia inspirada diretamente por tudo que testemunhou durante a jornada de Roberto e trabalho subsequente da Fundação, e orgulho que sinto dela transcende completamente tipo de orgulho paternal superficial, baseado em conquistas acadêmicas ou profissionais, porque sei que ela está seguindo vocação genuína, baseada em compaixão desenvolvida através de experiências transformadoras, que compartilhamos juntos. Beatriz, que agora tem 13 anos, mantém aquela sabedoria espiritual desconcertante, mas desenvolveu também inteligência acadêmica impressionante, e estabeleci fundo educacional, garantindo que ela e irmão terão acesso a melhores escolas e universidades, independentemente de flutuações na situação financeira da família. Ela me disse recentemente que quer se tornar psicóloga especializada em ajudar crianças a processarem luto e trauma, porque lembra vividamente como foi difícil lidar com medo de perder pais sem ter recursos emocionais adequados para processar aquela ansiedade paralisante, e saber que experiências dolorosas dela serão transformadas em capacidade de ajudar outras crianças, cria significado redentor do sofrimento que é a essência de como transformação espiritual genuína opera. Mantenho foto de Fernanda no meu escritório agora não escondida em gaveta onde estava por anos, porque me machucava olhar, mas proeminentemente exibida onde posso ver seu sorriso me lembrando diariamente de viver com a abertura que ela sempre teve e que eu desperdicei tanto tempo rejeitando por orgulho estúpido. Converso com ela às vezes não acreditando necessariamente que ela ouve literalmente cada palavra, mas encontrando conforto no ato de articular pensamentos e sentimentos para a presença amada, que moldou quem sou mesmo em sua ausência física. Laura me disse que também conversa com mãe regularmente, especialmente quando enfrenta decisões difíceis ou momentos emocionais intensos. E compartilhamos às vezes o que dissemos para Fernanda, criando continuidade de relacionamento que morte interrompeu fisicamente, mas não conseguiu eliminar completamente da realidade vivida que habitamos. A maior lição que aprendi através de toda essa jornada improvável que começou com zombaria e terminou com reverência é que milagres raramente são eventos sobrenaturais dramáticos que violam leis naturais de forma espetacular como filmes religiosos sugerem, mas sim transformações profundas e graduais de corações humanos que se abrem para possibilidades que racionalismo estrito declara impossíveis, mas que experiência vivida confirma como reais e transformadoras. Nossa Senhora Aparecida não desceu dos céus em manifestação visível para me converter através de aparição mística que eliminaria toda dúvida, mas trabalhou pacientemente através de série de eventos aparentemente casuais, envolvendo pessoas reais, com motivações complexas, que quando vistos em retrospecto, revelam um padrão intrincado de cuidado providencial que minha resistência defensiva inicialmente recusava reconhecer. Beatriz não era anjo literal enviado diretamente do céu, mas menina real com vida complicada e família sofrendo que teve sensibilidade espiritual e coragem para seguir intuição que dizia abordar estranho intimidador, oferecendo terço e verdades desconfortáveis que ele precisava ouvir mesmo resistindo ferozmente. Minha transformação não aconteceu instantaneamente num momento de conversão dramática que apagou todas as dúvidas e me encheu de certeza inabalável, mas sim gradualmente através de meses de experiências acumuladas
que foram lentamente suavizando o cinismo que tinha endurecido ao longo de décadas de escolhas conscientes de fechar coração para proteger de mais dor. E isso me parece mais milagroso ainda que conversão súbita. Seria porque requer trabalho contínuo de escolher vulnerabilidade repetidamente, ao invés de single momento de rendição, que poderia eventualmente ser racionalizado como aberração temporária causada por estresse emocional. Vivo agora com tensão produtiva entre mente racional que desenvolvei ao longo de carreira corporativa e coração que finalmente abri para dimensões de realidade que razão sozinha não pode acessar adequadamente. E aprendi que ambos são necessários para a vida plenamente humana que honra tanto capacidades intelectuais que nos distinguem quanto necessidades espirituais que nos conectam. Se você chegou até aqui nessa história longa e talvez improvável demais para acreditar completamente, eu entendo ceticismo porque eu seria a primeira pessoa a questionar a veracidade dela se alguém me contasse há 5 anos quando ainda estava preso em cinismo impenetrável. Mas juro pela memória de Fernanda e pelo amor que tenho por Laura e Beatriz, que cada palavra é verdadeira mesmo que algumas conexões pareçam elaboradas demais para serem casuais, e algumas transformações muito dramáticas para serem críveis. Milagres acontecem não porque o universo quebra próprias regras para favorecer alguns escolhidos arbitrariamente, mas porque amor divino trabalha pacientemente através de circunstâncias comuns e pessoas imperfeitas criando possibilidades de redenção e transformação que racionalismo estrito declara impossíveis, mas que fé genuína reconhece como operação normal de graça na vida humana. Minha zombaria da fé dos pobres era a projeção de minha própria pobreza espiritual, disfarçada de superioridade intelectual, e poder de Nossa Senhora Aparecida que Beatriz me mostrou, não foi poder de fazer impossível físico, mas poder muito maior de transformar impossível emocional que é coração endurecido, se tornando novamente capaz de amar, confiar e ter esperança. Agradeço todos os dias por ter sido alcançado justamente quando estava mais resistente, porque isso prova que graça não espera merecimento ou receptividade, mas opera mesmo através de nossa resistência feroz quando o tempo certo finalmente chega. E se você está resistindo a algo similar em sua própria vida, saiba que resistência eventualmente se cansa, mas amor que busca você nunca desiste completamente. E algum dia, quando menos esperar, alguém improvável vai aparecer oferecendo terço, ou palavra, ou gesto, que abrirá a rachadura minúscula em armadura que permitirá a luz entrar, começando transformação que mudará tudo, mesmo que demore anos para completar. Que Nossa Senhora Aparecida proteja você e todos que ama, e que tenha paciência com seu próprio processo de abertura, porque transformação genuína nunca é rápida, mas sempre vale cada momento de desconforto que crescimento necessariamente envolve. Amém.